Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Edson Batista, né? E mais uma vez estou por aqui para trazer mais um vídeo aí para vocês, para continuar aquele assunto sobre o planeta Nibiru, não é? Eu já tinha falado até que não ia falar mais nisso, mas a gente entende que esse último vídeo que eu postei aí deu bastante questionamento, né, sobre a veracidade de minhas palavras e algumas pessoas questionaram bastante, né, sobre esse assunto aí, né? E entraram lá na minha página do Facebook e deixaram bastante recados para mim. E a gente entende que realmente faltou e falta, né, bastante coisa para ser explicado, porque não é fácil para falar tudo aqui, para explicar tudo direitinho. A gente precisaria fazer um documentário, né, que seria aí um vídeo muito longo. E por esse motivo, às vezes, não fica muito bem explicado algumas coisas. Mas, no decorrer do tempo, a gente vai tentando explicar aí, né, como é as coisas e como que foram feitos esses estudos e tudo mais, né. Para quem não assistiu o outro vídeo, eu aconselharia, né, se você tiver um tempinho aí, quiser dar uma olhadinha no vídeo anterior a esse, que fala sobre Nibiru também, para que você entenda esse vídeo aqui, né. Mas se você não quiser assistir, eu digo para você que o assunto todo foi porque no vídeo anterior eu contestei a existência do planeta Nibiru, não é? Eu apresentei aqui algumas coisas contestando a sua existência, não é? E daí a gente recebe mesmo bastante críticas e elogios e tudo mais, isso é natural, não é? Mas ficaram algumas dúvidas e essas dúvidas é que eu quero tirar aqui com esse vídeo, né? Quero explicar algumas coisas. Para não se alongar muito, vamos começar logo, né? Então, eu queria explicar, assim, logo de cara, né, a respeito da agência espacial, a NASA, que a NASA ela não é dona da verdade absoluta, não, né, porque existem aí dezenas de outras agências espaciais pelo mundo afora. Se formos contar aí com os centros de observação, então chega a milhares, né, de centros de observação pelo mundo afora, tá? Então a NASA não é dona absoluta da razão e nem de nada, entende? Aliás, ela não é só a NASA que serve de referência para os estudos de astronomia e física, tá? Então eu queria deixar bem claro aí para as pessoas que, né, falam assim, a NASA não sabe de nada e tal, né? Ok, então a NASA realmente não é dona da verdade. Aliás, né, em astronomia nada é absoluto, sempre tem mudanças, né? A gente que estuda astronomia sabe muito bem que todos os dias podem haver mudanças, né? Porque a gente trabalha só com teorias, né? E fotos e teorias e alguns estudos, alguns testes são feitos, né? E são bem legais, mas outros não, outros são pura teoria, né? Por causa das imagens que a gente vê e por causa também de vários relatos e uma concordância aí de vários observatórios pelo mundo afora, tá? Então a NASA não é dona da verdade absoluta. Bom, a segunda questão, a respeito daquela tarja, tá? Então falaram-se muito sobre aquela tarja. Algumas pessoas me disseram assim, poxa, então se não existia nada, por que a NASA iria colocar uma tarja lá no espaço escondendo alguma coisa, né? Então eu queria explicar também sobre isso daí. Olha, essa é uma história um pouquinho meio complexa, mas vamos lá. Quando você olha lá no Google Sky e você vê toda aquela imensidão do espaço, né? Você vai virando ali o mouse do seu computador e você vai adentrando o espaço afora, você tem ali uma imensidão para você explorar, não é? Pois bem, essa imagem toda, ela não é conseguida com uma única foto, tá? Essa imagem toda, ela é conseguida por uma concordância de fotos e filmes, né? E algumas coisas assim que são conseguidas através de colaboração de todas as agências espaciais espalhadas pelo mundo afora e de alguns institutos de astronomia. E cada um desses locais que conseguem algumas fotos novas, eles vão encaminhando umas para as outras, entende? E então todos os dias existem atualizações, né, de fotos novas, e com isso é feito ali uma montagem muito grande, né, com milhares e milhares de fotos
e é o que forma todo aquele mapa do espaço que você pode ver aí em alguns sites, como o Google, por exemplo, né? Uma concordância de milhares de fotos. Aliás, existem fotos de todos os ângulos e em todos os horários, né? Não é só, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um observatório aqui próximo da cidade de Campinas. Esse observatório, ele nos recebeu e eu queria até dizer aí, né, que algumas das nossas coisas que foi publicada naquele vídeo foi conseguido também com a colaboração daquele observatório. Não é? Então, por exemplo, se ele tira uma foto do espaço lá por volta das 11 horas da noite, por exemplo, ele publica aquilo ali e algumas pessoas utilizam aquela foto como uma atualização, né, de um local aí do espaço. E acontece muitas vezes de que quando essas atualizações são feitas, os programas de computador, alguns acabam não conseguindo ler o programa que foi feito aquela foto, entende? Por exemplo, algum computador em algum local, ou no Google, em algum local que está sendo utilizado aquela foto, pode acontecer daquele computador não conseguir ler as informações que são dadas a ele para ele publicar aquela foto. E muitas vezes aquela imagem ela fica faltando em um determinado local por conta de que aquela foto não foi publicada. Uma foto às vezes que foi queimada ali na hora da sua publicação, porque o computador não reconhece aquele programa com que foi feito aquela imagem, então ele recusa a publicação daquela foto. E existem também outras coisas também que fazem esse mesmo tipo de coisa, como por exemplo, um observatório envia uma foto, uma atualização para uma agência espacial e a agência espacial utiliza aquela foto. Posteriormente descobre-se que aquela foto ela tinha direitos autorais reservados por um outro instituto de astronomia. E a NASA ou a agência espacial que publicou é obrigado a retirar imediatamente a foto de lá, sabe? Porque foi reclamado direitos autorais sobre aquilo. E com essas coisas que eu estou explicando, acontece não só naquele ponto lá onde apareceu aquela tarja preta, mas em vários outros pontos do espaço, alguns quadrados escuros, sem fotos, ou seja, um buraco, faltando uma das fotos. Isso aí é uma coisa tão comum que vocês nem sabem o tanto que isso é comum, entende? Então aquela famosa tarja que a gente fala, aquela tarja preta que existia lá, na verdade não passava de um buraco entre o mapa das fotos que foram publicadas pela NASA naquela ocasião. Aquilo não era uma tarja, não tinha nada a ser escondido naquele local, apenas uma atualização que queimou, que assim como aquela, existem outras dezenas pelo espaço afora. É porque vocês às vezes não vão ficar vasculhando canto por canto do espaço em todos os horários, né? Porque as coordenadas exigem os horários também. Você pode olhar lá embaixo que na numeração daquela imagem que você está assistindo existe o horário também, entende? Porque é o ângulo em que foi tirada aquela foto. Então, eu vi aí um relato aqui mesmo no meu vídeo anterior de uma pessoa que disse que como é que aquela tarja foi retirada se eu acessei há poucos dias aqui o Google Sky e a tarja ainda estava lá. Entendem? É por esse motivo que eu estou explicando aqui. É porque em alguns horários, se você olhar em alguns horários, aquela imagem ainda não foi preenchida. É verdade. É assim que funciona, né? De repente eu vou receber alguma crítica aí sobre essas falas minhas, tá? Mas pelo menos eu gostaria de dizer para vocês que tudo que eu falo aqui no meu canal é falado através dos estudos que eu faço, né? Aí fala, que estudos são esses, né?
Ora, gente, eu consigo, né? Eu já estudo astronomia há quase 30 anos, astronomia e física, e eu tenho muitos amigos e muito contato com muita gente que estuda astronomia, né? Então, não é mentira as coisas que eu falo. Se um dia, né, como eu já disse, a astronomia nada é absoluto, pode ser que um dia venha a mudar as versões, né? E alguém descobrir uma coisa nova e quiser publicar, e pode publicar, porque a gente não é dono da verdade, eu também não sou dono da verdade. Eu transfiro para vocês aquilo que eu estudo, que eu descubro, não é? Mas a intenção é passar somente a verdade para vocês. Eu não estou aqui para mentiras. Até porque, né, se eu fosse para fazer vídeos aqui para ganhar visualizações, então eu usaria alguns vídeos aí cheios de palavrões, como a meninada faz aí, né, isso dá muito mais visualização do que esse tipo de coisa que eu faço aqui, né? Então entendam isso daí, tá legal? Bom, vamos para outro assunto agora. O assunto falar como é que você sabe, então, mais uma coisa aí para provar que Nibiru não existe nessa versão que estão apresentando na internet, tá bom? Pode ser que o Nibiru exista, mas não com essas versões desencontradas aí, tá? Então, se alguém me apresentar aí um outro planeta, um outro desenho, porque aquele desenho que tem lá daquele laranjinha com 2 chifrinhos, aquilo é computação gráfica. Alguém preencheu, né, aquele buraco que eu chamo de buraco, né, ou aquela falta de uma foto lá, com aquela imagem daquele laranjinha com 2 chifrinhos, né? Essa é uma versão que eu estou passando para vocês porque eu pesquisei e eu percebi, né, através de muitos estudos aí, que aquela imagem não pode existir. Aí fala, então, por quê? Vamos lá, por que aquela imagem não pode existir? Então vou explicar também meio rápido aqui. É o seguinte, ó, quando se forma os planetas, quando eles se formam, quando eles nascem através de uma nebulosa. Vocês devem saber o que é nebulosa, né? Aquela estrela gigante que explode e forma uma galáxia, não é? Então, quando aquela estrela explode, ela lança lá para o espaço fragmentos de todos os tamanhos, e alguns são gigantes, né? E alguns são incandescentes, formam novas estrelas, alguns deles têm incandescência em apenas um dos polos e formam cometas. Alguns outros não têm nenhuma incandescência, outros se resfriam rapidamente e alguns possuem magnetismo e por aí afora, né? Então, alguns fragmentos enormes, né, que a gente não pode nem falar os tamanhos aqui, eles saem pelo espaço com algum tipo de propulsão causado por essa incandescência em um dos seus polos, né? E ao longo do seu trajeto aí, aquela incandescência vai se resfriando e vai apagando, né? E se nesse espaço de tempo ele alcançar uma outra estrela maior que ele, né, ele despenca em direção a essa estrela. Tá? Ele é atraído por essa estrela e também o seu polo positivo, que seria, né, no polo norte e sul. No norte é positivo, como nos ímãs, por exemplo, um lado atrai, o outro expele, né? Então aquele lado que atrai, ele é atraído pelo lado positivo também daquela estrela. E ele despenca em direção àquele polo daquela estrela, é como se estivesse caindo em queda livre. Aí, o que acontece? Ele nunca vai conseguir alcançar o solo daquela estrela. Sabe por quê? Porque, vou fazer uma rápida analogia, olha bem. Suponhamos que você vai na estrada com o seu carro e o seu carro tem um motor muito bom. E encontra um outro carro que tem um motor bem fraquinho, que está lá quase parando, né? Aí você resolve ajudar aquele carro. Aí você amarra uma corda no seu carro e amarra naquele outro carro e sai arrastando ele. Aí vamos supor, né, um exemplo assim meio rápido, a 150 km por hora, né, arrastando aquele outro veículo. Aquele outro veículo não tem potência suficiente para andar nessa velocidade, mas você tem. Aí você resolve andar em círculos, arrastando aquele carro amarrado por uma corda. Você imagina que aquele carro algum dia ele vai alcançar você e trombar contra você? Isso jamais vai acontecer, não é verdade? Porque a mesma força que está puxando ele na sua direção é a mesma força que está levando você para longe dele. Então ele nunca vai alcançar você. Suponhamos que você esteja girando em círculos e ele vai girar atrás de você e nunca vai alcançar você, porque a força sua é que está movendo ele também. Entendem? Então isso lá no espaço se chama órbita.
aquele fragmento gigante que saiu de uma nebulosa lá, ele encontra lá uma estrela e ele entra em órbita daquela estrela, ou seja, está caindo em direção àquela estrela sem jamais alcançá-la, porque quando na velocidade que ele está caindo em direção a ela, é a mesma velocidade com que ela também está se deslocando. Porque é aquela força que está puxando, a força do deslocamento dela é que está puxando aquele astro em sua direção. Aí é que se formam as órbitas dos planetas, entendem? Ele começa a girar em torno dela ali, ó, como se diz, né? Ele está procurando o polo positivo que está atraindo ele, e o polo positivo está girando também, e nunca ele vai conseguir alcançar. Então, assim se formam as órbitas dos planetas. Aí, com esse giro, né, que sem parar ali durante milhões de anos, girando, girando e girando, é que ele vai mudando a sua superfície e vai se tornando uma esfera. Entende? Aquela bolinha, uma bolinha parecendo uma laranjinha, não é? Então, de tanto orbitar uma outra estrela, é que ele toma aquele formato redondinho de uma esfera, de uma bolinha de futebol ou de uma laranja, não sei, talvez é o nome que a gente dá, né? Mas é assim que se forma, ou que cria-se o formato de um planeta. Então não teria como, né, aquele laranjinha existir lá se ele não tivesse ali uma órbita ao redor de uma estrela, né? Então a gente olha lá naquelas imagens, a gente não vê nenhuma estrela que seria assim parecida com o sistema solar para que ele estivesse orbitando aquela estrela há milhares e milhões de anos aí, não é? Não existe nenhuma estrela, e inclusive, né, as pessoas colocam aí na internet que ele possui uma órbita oval que demora, parece que 3.600 anos para completar o giro ali daquela órbita, não é? E ele está orbitando o quê? O que é que ele está orbitando? Ele precisa de uma estrela para ele orbitar, senão ele não tem órbita, não pode possuir órbita e nem formato de esfera. E automaticamente não seria um planeta, porque ele precisa de 2 polos para ser um planeta. E digamos que aqueles 2 chifrinhos sejam considerados lá os 2 polos dele, né? Mas naquele desenho que está lá não tem como ser 2 polos, um positivo e outro negativo, porque ele aponta na mesma direção, os dois. Né, não tem como. Aliás, se ele fosse um cometa, né, que falasse o polo aponta sempre na mesma direção, se ele fosse um cometa, ainda assim ele teria um polo só de propulsão e não 2, né? Então, para ele ter 2 polos, os 2 positivos dando propulsão para ele, para o mesmo lado, então ele não seria planeta. E não sendo planeta, não teria uma esfera. Entende? Não seria uma esfera, uma bolinha redondinha daquele jeito lá. Então é por coisas assim, gente, que a gente contesta a existência dessas coisas. Essas versões que estão apresentando aí, olha, para os estudos elas não existem. Entendem? Não existe. Se é para existir alguma coisa fora a mais, aí tudo bem. Então vamos lá, vamos trazer essas imagens de um planeta que seja mesmo. Aquele lugar lá onde tinha o planeta Elenin, quem sabe aquilo possa ser Nibiru, não é? Porém, as coordenadas onde ele se encontra lá não condiz com essas explicações que eles estão dando aí nos outros canais, tá bom? Bom, vocês já tiveram aí as minhas explicações aí, né, daquele vídeo anterior, não é? Então eu já tenho que parar agora, porque já ficou grande demais esse vídeo. Vamos lá, de repente, se surgir mais coisas aí, a gente volta a falar do assunto, por que não? Não é verdade? Então, por enquanto, um abraço aí, gente. Obrigado por tudo aí, até mais. Tchau.